Para que nós realizemos o nosso trabalho, temos que contar com a colaboração da comunidade. Significa boas relações com a comunidade. Significa sermos queridos pela comunidade, sermos respeitados pela comunidade. Um comportamento nosso que vai ferir a sensibilidade de uma comunidade está a afastar-nos dessa comunidade. Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. A Escola Prática de Matalana celebra 45 anos de existência. Polícia da República de Moçambique em campanha de sensibilização contra a violência doméstica. Ministro do Interior defende que os agentes devem maximizar as opiniões dos subordinados. O Estatuto Orgânico do Ministério do Interior, aprovado pela Resolução número 7/2018 de 21 de março, apresenta alterações na designação de algumas áreas do Ministério. O Departamento de Administração Financeira do Ministério do Interior passa a ser designado por direção e é dirigido por um diretor financeiro. Algumas repartições e secções de direção ascendem à categoria de departamentos. Na manhã do dia 9 de junho, o ministro do Interior, Ahmad Mikdadi, conferiu posse aos gestores financeiros do Pelouro com novas designações. Na manhã do dia 9 de junho, o ministro do Interior, Ahmad Mikdadi, conferiu posse aos gestores financeiros do Pelouro com novas designações. Esperamos de vós um alto sentido do cumprimento de missão. Os resultados que irão melhorar cada vez mais a boa imagem da nossa instituição, desejando-vos sucessos nas novas funções. Esperamos de vós a maximização na utilização dos recursos que nos são colocados em mão. A situação do país, quer falando da Covid-19, quer falando dos atos terroristas que são praticados no norte do nosso país, com referência à província de Cabo Delgado, obrigam a que cada um de nós, cada um dos empossados, crie e inove formas de poupar os recursos que nos são colocados para que eles sejam usados corretamente no combate a estes males.
Dos gestores financeiros do Ministério do Interior, Ahmad Mikdadi quer tolerância zero a comportamentos desviantes. Nós queremos uma direção da administração de finanças isenta, a primeira no combate à corrupção, com verticalidade e, sobretudo, com intolerância a quaisquer desvios. Vós sois os responsáveis pela gestão daquilo que a lei aprova, o Orçamento Geral do Estado. Ahmad Mikdadi defende que os gestores devem maximizar as opiniões dos subordinados. O Ministério do Interior, como instituição, deve acompanhar o desenvolvimento e, neste contexto, espera de vós ações positivas para um acompanhamento são ajustado aos desafios institucionais e pronto para as inovações que os tempos nos impõem, que o tempo nos impõe. Devem, por outro lado, manter uma postura correta e adequada para com os colegas, respeitar, cuidar e gerir o erário público com transparência, lisura e em tempo. O ato de posse dos gestores do Ministério do Interior decorreu nos serviços sociais da PRM na cidade de Maputo. A Escola Prática de Matalana celebra 45 anos de existência. Diferentes atividades socioculturais e desportivas marcaram a efeméride. O diretor pedagógico, em representação da comandante da Escola Prática de Matalana, falou das áreas de formação policial. Estamos fazendo hoje, precisamente hoje, 45 anos da nossa própria existência, numa primeira fase como centro de formação e numa segunda fase como Escola Prática de Polícia Matalane. É um marco histórico para nós porque, de fato, temos a certeza, estamos convictos de que cerca de 99% de polícias que estão a trabalhar hoje e outros já não estão no mundo de entre os vivos, passaram por esta escola. Um dia importante porque nós comemoramos, lembramos de todos aqueles que aqui passaram, lembramos de todo o processo de formação e lembramos também dos resultados e ganhos que têm ocorrido na rua. Graças à nossa presença e o trabalho desta escola, nós conseguimos manter a ordem, a segurança e tranquilidade públicas. Mas essa escola tem trajetória, essa escola tem percurso. Essa escola faz parte de um processo de desenvolvimento ao lado de um desenvolvimento nacional. Alfredo Moussa falou do papel da polícia na defesa da pátria. Nossa pátria precisa de nós todos. Quem vai melhor defender e proteger o cidadão somos nós, que somos verdadeiros filhos desse cidadão moçambicano. Estamos juntos? Comendo que a disciplina é a melhor arma que nas nossas fileiras é o mais importante. A disciplina. As ordens dos seus superiores, não interessa de qualquer escalão, não é para discutir, é para cumprir. O cumprimento não é facultativo, se posso ou não. Não. É obrigatório o seu cumprimento. Nas comemorações dos 45 anos da Escola Prática de Matalana, 5 membros da corporação permanente mais antiga da escola receberam diplomas de honra. O sentimento neste momento é de alegria. É uma honra para mim, significa grande coisa para mim. É um reconhecimento durante o período que estou aqui.
e tudo. Significa muitos desafios. Um desafio na formação de elementos que vão manter a ordem, segurança e tranquilidade públicas. Atividades culturais, entrega de taças e medalhas aos vencedores do Campeonato da Função Pública Marraquene 2020, a atuação da banda, entre outras atividades, marcaram as comemorações dos 45 anos da Escola Prática de Matalana. Polícia da República de Moçambique em campanha de sensibilização contra a violência doméstica na cidade de Maputo. A operação foi realizada no mercado grossista do Zempeto, na cidade de Maputo. Queremos dizer aos munícipes para abandonarem a prática de cometimento de crimes de violência doméstica, uma vez que estamos a registrar muitos casos de violência. Então, comparando com o ano passado, é verdade que reduzimos, não é? Mas ainda precisamos de reduzir ainda mais, porque não é a violência que constrói o lar. O lar é construído pelo diálogo, não é? Então, aproximamos aqui ao mercado, porque este mercado é o centro, não é? Das atenções de todos. Todos pela manhã se fazem este mercado para poderem buscar alguma coisa para a sua sobrevivência. Langa apela aos pais e encarregados de educação a apostarem no diálogo com os filhos. As crianças partem de casa muitas vezes na ausência dos seus pais encarregados de educação. Em algum momento saem de casa enquanto os pais encarregados de educação estão lá, mas o que elas fazem fora de casa os pais não sabem. Então queremos trazer também o conselho aos munícipes para que em cada final da atividade diária se dê tempo de conversar com a família antes de ir à cama dormir. Porque muitas vezes nossas crianças são aliciadas pelas pessoas de fora e elas não têm tido espaço de poder conversar com os seus pais encarregados, porque não há este diálogo. E os casais, quando tiverem um problema relacionado no relacionamento deles, não partem pela violência, apenas sentem, conversem. A violência é uma coisa que não aconselho os homens a tomar essa iniciativa. Não aconselho também as mulheres, neste sentido, partirem para a violência, porque a violência doméstica não é só as mulheres, os homens que partem para a violência. Existem casos em que são as mulheres também que façam o mesmo. Estou a gostar da palestra porque estão a proferir palavras educativas. Os nossos filhos não sabiam que nós brigamos, mas hoje em dia os nossos filhos brigam na via pública. No caso de um contencioso, deviam sentar, conversar como nós fazíamos. Temos que ensinar as boas maneiras de convivência para crescerem com esta educação. Detidos em Tete, 83 imigrantes em situação ilegal. Trata-se de cidadãos de nacionalidade malauiana e etíope que tinham como destino a África do Sul. 83 imigrantes ilegais foram detidos na cidade de Tete e no distrito de Macanga. 46 são malauianos e os outros são etíopes. Dizer que os cidadãos não entraram através do posto de travessia de Zobo, entraram por vias não estabelecidas por lei. Porque, a priori, se entrasse no guichê, seria um carimbo oficialmente estabelecido por lei. Neste contexto, entraram em vias não estabelecidas por lei, seguiram a sua viagem, mas como em cada posto de controle tem um membro do Sename posicionado para verificar a documentação do cidadão que porta, então nós fizemos a nossa parte, constatamos que
o carimbo usado naquele passaporte é falsificado. 2 cidadãos nacionais estão detidos indiciados no caso dos 37 etíopes. Em relação a Macanga, os colegas que estão posicionados naquele local fizeram uma fiscalização na viatura e constataram que no interior da viatura estavam lá 37 cidadãos estrangeiros de nacionalidade etíope que entraram em Moçambique ilegalmente e todos os procedimentos estão a ocorrer com outras entidades com vista a serem devolvidos para o país de proveniência, que é o Malawi. E em conexão com o caso estão detidos 2 cidadãos nacionais no comando distrital da PRM de Macanga. A fronteira de Zobo, em Tete, tem sido um corredor privilegiado para os imigrantes ilegais que pretendem chegar às terras sul-africanas. Subiu para 15 o número de missões diplomáticas que emitem o bilhete de identidade moçambicano, com a entrada em funcionamento de mais 5 em maio último. Malawi, Brasil, Índia, Zimbábue e da China são as mais recentes. Esta atividade resolve muitos problemas dos nossos compatriotas residentes nesses países, porque no lugar das pessoas ficarem reféns, terem que vir para Moçambique ou esperar que Moçambique envie uma brigada para esses países, o cidadão moçambicano que tenha os seus documentos caducados está em condições de se dirigir à embaixada ou ao consulado onde funcionam os serviços e requerer o seu bilhete de identidade e, por via disso, também exercer plenamente a sua cidadania naquele país. Mais um posto de atendimento ao público entrou em funcionamento. Trata-se do posto de Maguanini, na cidade de Maputo. Entre Maguanini e o posto de 25 de junho, os cidadãos ali estão no meio. Uns até podiam ir para Maracuene, outros podiam ir para o 25 de junho ou Cambuquane. Então aqui a questão era opcional. Então, era preciso estudarmos uma via mais acessível para os cidadãos. Neste caso nós pensamos que na verdade Maguanini era o ponto mais correto para que quem está no Zimpeto vai para ali, quem sai de Maguanini também pode ir para ali. Portanto, é o epicentro. Na última semana, os serviços de identificação civil receberam 51.915 pedidos de emissão do BI, produziram 48.342 e entregaram 51.319 bilhetes de identidade em todo o país. Polícia da República de Moçambique e Inater em Gaza desencadeiam campanha de sensibilização aos automobilistas para prevenção de acidentes de viação em zonas de ocorrência de nevoeiro. A campanha vai decorrer durante o inverno. É comum a ocorrência de acidentes de viação resultante da fraca visibilidade devido à cacimba ou nevoeiro. É neste contexto que a Polícia da República de Moçambique e Inater em Gaza escalaram o posto policial de Incolwane, distrito de Belém, fronteira entre as províncias de Maputo e de Gaza, para o lançamento da campanha de sensibilização sobre condução segura. Como sabem, estamos num período de inverno em que é normal nas principais baixas verificar-se a ocorrência de nevoeiros, porque de certa forma reduz a visibilidade e cria-se condições para a ocorrência de acidentes de viação. Estamos a realizar esse trabalho com o intuito de educar os condutores quanto ao comportamento na via pública. A campanha abrange todos os automobilistas. Prestar atenção, tentar perceber da situação técnica do seu veículo, não é? Sim, sim. As luzes de presença devem estar operacionais, para que casos iguais possa colocar presente seu carro na via pública e vai ser bom para ti. Acordei um bocadinho tarde, mas aprecio muito o vosso serviço, porque muito embora temos problema dos semáforos, a polícia interage muito bem para nos ajudar na via pública. Alguns transportadores, quando se aperceberam da presença policial, diminuíram passageiros e estes percorreram longas distâncias a pé até passar pelo posto de controle. Você tem medo de criar condições para que a polícia trabalhe, eduque as pessoas, eduque os motoristas. Ninguém foi penalizado ali.
Você vê a polícia descarrega as pessoas para andarem a pé a longas distâncias porque tem medo de passar onde há polícia com pessoas dentro. A campanha inclui a verificação da legalidade dos transportadores, desde a documentação e a lotação. Polícia da República de Moçambique e Manica deteve no distrito de Mussurize 2 irmãos suspeitos de assassinar o pai por alegadamente amaldiçoar a família. Após o ato macabro, os indiciados tentaram ocultar as provas, abandonando o finado na via pública para dar a entender que foi atropelado por uma viatura. O ato macabro deu-se na sede do distrito de Mussurize, em Espungabeira. A Polícia da República de Moçambique, neste ponto do país, encontrou na via pública um corpo abandonado com indícios de ter sido atropelado. Feita a triagem, conclui-se que, afinal de contas, o crime resulta de uma agressão física. Uma semana após o assassinato, a PRM neste ponto do país deteve 2 irmãos com idades compreendidas entre 22 e 29 anos, por sinal filhos do finado. Estes confessam o crime e dizem que tomaram a tal atitude porque o pai estava a amaldiçoar a família. Já estou lá, Rama, no Pamisipo. Já acabou lá, Rama dele? Já lá. Já na casa. Kwa veringa so nem ma 10 15 já tem gregado o lá com 2002. As autoridades policiais dizem que a vítima morreu devido à asfixia porque apresentava marcas de estrangulamento no pescoço. Ele estava em problemas sociais familiares. Dentro desses problemas, no ato da resolução entre eles, e se não estou em erro, eles não conseguiram dar solução e nem conseguiram recorrer às estruturas competentes. Mas os filhos, por iniciativa própria, acharam melhor executar o pai em forma de resolver definitivamente os problemas. Ainda no distrito de Mussurize, a polícia deteve um jovem de 29 anos de idade surpreendido na posse de uma arma de fogo do tipo pistola que, segundo o indiciado, pertencia ao pai. E assim termina mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até o próximo sábado. Thank you.